Olá, hoje vamos conversar sobre sentimentos ambíguos na experiência da maternidade. Sejam muito bem-vindos. Vou receber a psicanalista Raquel Ferrari. Nós vamos conversar sobre sentimentos ambíguos na maternidade, como eu já falei. Espero que vocês participem, fiquem à vontade para enviar perguntas. A convidada já chegou e eu vou chamá-la para se juntar aqui a nós. Vamos ver. A Kelly já enviei o pedido, basta aceitar e a gente já começa a nossa conversa. Muito bem-vindo, Ciane, Itor, Tuti Amaro, Lúcia, bem-vindos. Vamos lá, aí. Acho que agora vai dar certo, Raquel. Já te aceitei. Cadê você? Tanto enviei o convite, como também aceitei o seu. É só clicar em cima e daí você já entra. Olha, fala que você não pode participar. Eu acho que você me segue com essa mesma conta, ou teria outra. Não tá, alguma coisa não está dando certo. Ou a sua versão do Instagram talvez esteja precise atualizar. Vamos, vamos tentar mais uma vez, mas geralmente quando é assim, agora vai dar certo. Oi, Raquel. Olá! Que bom que conseguimos. É, É um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda. peraí, porque deixa eu ver, tá meio cortando aqui. Você tá me ouvindo bem, Ana? Sim, sim. Sim? Ah, então tá bom. Então, oi! Que bom a gente estar aqui. Tem Tá, alguma. sua conexão aí tá tudo ok, né? Deu uma travadinha, mas voltou rápido. Só estou pensando aqui. Ó, Peraí. tá travando um pouquinho. Será Se que. você tiver outro aplicativo aberto ou tiver outra pessoa no mesmo ambiente conectado na live também, aí não funciona bem. Eu tô botando no 4G. Eu acho que com 4G Tá. foi melhor agora, né? Sair do Wi-Fi. Vamos aprendendo, né? Bom, Como lidar. pois é, eu queria mais uma vez agradecer por você aceitar vir conversar conosco. Para mim, é uma alegria muito grande. E gostaria de te apresentar, e você fica à vontade se você quiser complementar alguma informação. Bom, a Raquel Ferrari é psicanalista, doutora em psicologia clínica pela USP. Ela se dedica ao tema, ao sofrimento psíquico próprio da experiência da maternidade, então tem bastante aí para nos contar, para a gente trocar ideias. Na sua clínica, ela atende não só mães, tá? Adulto de um modo geral, crianças, adolescentes, inclusive bebês e seus pais, né? A tese dela foi intitulada Maternidade, Assombro e Elaboração. E eu sei que vai virar um livro, né? Se você quiser falar agora, deixar para o final, como preferir. Tá legal, então, Ana. Primeiro, te agradecer pelo convite. Um prazer estar aqui para a gente bater um papo. Um assunto é tão amplo, né? Vamos ver o que que a gente consegue fazer de recorte. Acho que pode.
ter até uma participação, não sei como é que funciona, mas às vezes pode ter alguma participação também, caso alguém queira fazer alguma pergunta, Isso, né? Mas exato. vou aproveitar, então, contando, sim, que eu ia contar em algum momento, né, que a gente vai, o livro que, a partir da tese, vai sair em abril pela editora Arcos e Ecos, que se chama Maternidade, Assombro e Elaboração, uma visão Uhum, psicanalítica. E o que eu preparei para conversar hoje aqui com você, né? Fiz um recorte dessa pesquisa mais ampla, né? A pesquisa ela teve o foco de pensar o sofrimento psíquico na experiência da maternidade, né? Tudo que eu for uhum, falar aqui, a gente pode ampliar para a paternidade, ou seja, para a parentalidade de um modo mais amplo, mas evidentemente tem uma especificidade na experiência da mãe, especialmente a mãe biológica, em razão por motivos óbvios, né? Por ela uhum, gestar, amamentar, o seu corpo, o seu psicossoma entra muito mais nesse início, né, da vida do bebê. uhum, Então, eu me dediquei a estudar essa experiência como uma experiência com um potencial traumático, né? E a partir da gente ter isso em conta, o que é preciso fazer, providenciar para que não se instaure uma patologia, um adoecimento psíquico, né? Então, se a gente uhum, puder pensar que o tornar-se mãe tem um potencial traumático, né, no sentido de o tanto que é mobilizado psiquicamente. A Regine Prat, que é uma psicanalista francesa, ela fala do trauma do nascimento dos pais, ela fala da entrada na maternidade como uma experiência traumática. Eu vou discutir isso um pouco no meu texto, pensando muito mais como um potencial traumático. É, uhum. e a gente poder pensar que recursos precisam ser acionados para que de fato é, não decorra daí uma experiência de um adoecimento, né? Então essa Uhum. pesquisa mais ampla e faz parte desse trabalho falar da ambivalência de sentimentos nessa experiência. Então foi esse recorte que a gente conversou e eu achei que poderia ser um pedaço legal assim da tese para conversar, né? Até porque Sim. em razão do tabu em torno disso, né? Eu acho que É porque por pode muito tempo era pouco questionado, né, o sofrimento, as agruras que envolve também a maternidade, né? Eu lembro que desde pequena eu ouvi muito um ditado, né, que mãe é padecer no paraíso. Hoje, e você até coloca no seu texto, que já é comum, inclusive nas mídias sociais, muitas mulheres que criam blogs, enfim, vários espaços aí para discutir os desafios que a maternidade impõe. exatamente. Então, é um tabu, né? Mas, na verdade, se a gente for dar um passo anterior, a gente for pensar, a ambivalência de sentimentos é próprio da experiência humana, né? Antes da gente Uhum, pensar na experiência da maternidade ou da paternidade, a ambivalência de sentimentos é própria da experiência humana, né? O Freud, uhum, lá, desde o início da sua obra, ele fala da ambivalência e, em especial, no texto Pulsões e Seus Destinos, ele vai falar no texto de 1915 a origem do amor e do ódio, né? Nesse texto ele vai falar da uhum, origem do amor e do ódio, ele vai falar que o ódio, inclusive, é anterior ao amor, né? uhum, Até o Luiz Cláudio Figueiredo faz uma brincadeira que existe ódio à primeira vista, mas não existe amor à primeira vista, porque o ódio ele surge de você se dar conta do outro como um outro, né? E uma vez que você se dá conta do outro como um outro, esse outro não vai te atender exatamente da forma mais perfeita, né? Essa diferença, quando a gente se dá conta disso, o que advém é o ódio. E aí, e o Freud vai falar disso nesse texto. E ele vai falar que, em seguida, na experiência com os objetos primários, na experiência de satisfação, é que vai surgir o amor, né? Ele vai falar que uhum. primeiro é o ódio.
né? Depois, no texto de 1920, né, onde ele vai formular a pulsão de morte, a partir daí a gente tem tudo muito claro sobre que a gente vive nesse conflito, pulsão de vida, pulsão de morte, amores e ódios, né? Desde o início da vida. Então, isso faz parte da experiência humana, e que a gente tenta negar, né? Em razão a gente tem muito medo dos afetos hostis. Então, a gente... Aliás, essa é a ideia central também da teoria kleiniana, né? Quando ela fala da posição esquizo-paranoide, a ponto do bebê precisar cindir esse objeto, porque é impossível, né, conciliar sentimentos tão opostos no mesmo objeto, numa mesma fonte. Exatamente, muito bem lembrado. A Melanie Klein é a grande teórica da ambivalência, né? E ela vai falar que na posição esquizo-paranoide é uma fase muito inicial da vida. A gente não tem recursos psíquicos para lidar com essa complexidade da experiência emocional, das experiências de sentimentos, dessa diversidade de afetos. Então a gente precisa fingir. A gente vai fazer isso ao longo da vida, né? Porque tem vários momentos da vida que são difíceis você lidar com a complexidade, né, do objeto, com a complexidade das experiências afetivas. Mas no início da vida é o único recurso que temos, cisão. E aí, quando entramos na posição depressiva, a gente pode integrar, né, esses opostos e a gente se dá conta que é o mesmo objeto que a gente odiava e que a gente ama, né? Então, a gente vai ter que lidar com esse objeto mais complexo, esse objeto total, como ela chama, né? Então, a entrada na posição depressiva é exatamente o momento em que a gente se depara com a ambivalência, né? E aí essa ambivalência causa uma perturbação, né? Uma Uma perturbação, culpa tremenda, né? uma culpa tremenda. Então, assim, então, essa pessoa que eu ataquei com todo o meu ódio é a mesma que me satisfaz, que eu amo, né? Então, isso dá uma perturbação. Então, integrar essas contradições no psiquismo causa uma instabilidade no ego. Mas uma coisa muito interessante que eu trabalho com essa ideia bastante lá na minha tese, que agora vai ser o livro, é relacionar a experiência da ambivalência com a criatividade, né? Então, se a gente puder pensar esse caminho, eu acho que a gente vai se apaziguando um pouco com relação a lidar com essas gamas de sentimentos. Porque o que ela fala, como a Melanie Klein fala, é que você, ao integrar essas contradições, causa uma instabilidade, né? Para lidar com essa instabilidade, a gente aciona um trabalho psíquico fundamental da saúde psíquica, que é a reparação, né? E a reparação é criação, é criatividade, né? Então, a gente poder desenvolver capacidades reparatórias, então a ideia, né, que a reparação é uma forma de você, pelo próprio termo é autoexplicativo, mas para a psicanálise isso é um conceito importante da Melanie Klein, você precisa reparar os danos causados promovidos pelos seus afetos hostis, né? E aí você começa. Isso a gente vai fazer ao longo de toda a vida, porque ao longo de toda a vida a gente vai causar danos a gente mesmo, ao ambiente, aos objetos, às pessoas com quem a gente se relaciona. A gente sempre vai causar algum tipo de dano. A gente espera que não sejam tão desastrosos, né? Tentamos fazer para não ser tão desastrosos, mas que causaremos danos, isso é inevitável. Então, desenvolver capacidades de reparação é um recurso psíquico dos mais valiosos, né? Então, se a gente puder ter em mente essa ideia de que a capacidade de reparação é um recurso que nós temos, talvez a gente se assuste menos com os afetos hostis, né? E acho que para pensar isso, né, que a gente começou a pensar que é uma questão da experiência humana, se a gente puder trazer isso para a experiência, então, da maternidade, a gente pode ficar um pouco menos assustado
com essa, Uhum. com esses outros Sim, afetos, né? sim. No seu trabalho, eu não tive ainda a oportunidade de ler a sua tese na íntegra, né? Você fez entrevistas, você falou a partir de uma experiência clínica, teórica. Eu fiz um grupo de reflexão sobre a experiência da maternidade com mulheres, mães. Fiz entrevistas com gestantes e mulheres mães. E trabalhei também com situações da minha própria clínica, né? Uhum. Além de trabalhar com... Eu trabalho com literatura, com Uhum. outros recursos também, para Sim. ir dialogando com o caminho que eu vou fazendo, né? Na tese. Aliás, o termo assombro, ele surgiu de uma das entrevistas, né? E uma das mães que eu entrevistei, ela falou assim, uma frase que me tocou muito, ela falou assim, quando a minha filha nasceu, um abismo se abriu diante de mim. Eu fiquei muito intrigada com essa frase dela, e eu mesma comecei a fazer associações dessa palavra Uhum. abismo. E aí eu fui pensando o que que poderia imaginar sobre isso. A gente conversou bastante também. Foi uma das entrevistas mais emocionantes assim que eu fiz. Depois, quando terminei a tese, até voltei a conversar com ela e foi muito bonito assim, esse reencontro. Eu pensava assim, o abismo tem a ver, a gente pode pensar em abismar, né? E abismar também é se assombrar, né? Uhum. Eu fui fazendo essa cadeia associativa e eu fui pensando no assombro que é você se tornar mãe, né? E aí eu comecei a pensar no assombro um pouco na ideia do que o Leopoldo Nozek trabalha no livro dele, é, A Disposição para o Assombro, que é um livro Sim. sensacional, que ele vai Eu achei que falando viesse daí o termo é, desse trabalho dele. ele surgiu da fala dessa Uhum. pessoa que eu entrevistei, e aí eu Uhum. cheguei fazendo associações no texto dele, e é Uhum. maravilhoso, porque ele fala dessa abertura, né? A gente tem a ideia de pensar no assombro como uma coisa de assombrado, casa mal assombrada, né? Uma coisa de medo. E o que ele propõe é justamente o assombro com uma disposição, uma abertura para se espantar diante das situações novas da vida, né? Então ele fala, diante de situações novas, você não pode usar o seu repertório anterior. Em geral, ele não serve, ou serve parcialmente. Uhum. Então você precisa se assombrar, se desorganizar, se desequilibrar, deixar aquela perturbação te afetar, para que você crie aí de novo a criatividade, você crie novas situações, crie novas possibilidades de existência a partir dessa nova situação, né? Então, essa Uhum. entrevista foi uma entrevista que me mobilizou especialmente no fim, deu título para a tese, né? De tanto que ela me Legal. mobilizou. Mas uma coisa que eu estava querendo contar assim, um pouco sobre essa história, para a gente poder passar um pouco sobre então, essa ambivalência na maternidade. Né? A gente estava falando que os sentimentos ambivalentes são próprios da experiência humana, de um modo geral, e de um modo Uhum. geral, a gente já tende a negar, né? Até curioso a gente pensar assim nessa cultura do bem, né? De fazer o bem, de ser o bom, né? A gente tenta se agarrar a essa idealização, né? Como se a gente pudesse ser só isso, né? Então, tudo que a gente faz na vida, a gente pode, sim, trazer benefícios, mas sempre pode também causar danos. É muito difícil uma relação que seja tão purificada. Não, acho que é impossível, na verdade. Por isso eu gosto Não muito seria de. humano, né? Ou pelo menos genuíno, Exatamente. autêntico. Então, agora você imagina, se isso para o ser humano, você imagina ao se tornar mãe, né? E pai. Mas eu vou focar sempre no termo mãe, porque foi o caminho, né? O recorte da minha pesquisa. Você
idealiza essa experiência. A cultura idealiza, né? Você acabou de falar, né? Ser mãe é padecer no paraíso. É curioso, né? Porque tem o padecer e tem o paraíso Uhum. nessa expressão, né? Então, assim, a gente tem uma cultura de que mãe é uma figura maravilhosa e só boa, e só ama, e que tolera tudo, e que, né, que padece, mas está lá sempre feliz e satisfeita, e é só amor. Só que é uma pessoa, é um ser humano, Sim. com todas as suas ambivalências. E mesmo diante do seu bebezinho maravilhoso, ela também vai sentir raiva. Ela vai ficar esgotada, ela vai, dependendo da experiência que ela tem com o seu próprio, com o seu bebê, ela pode ficar muito irritada, porque alguns bebês, eles são mais difíceis de serem consolados, né? Por Uhum. mais que você se dedique, por mais que o ambiente seja muito caloroso e cuidadoso e disponível, tem bebês que dão mais trabalho mesmo. E isso causa muita frustração na mãe, no pai, especialmente a mãe, em razão dessa conexão mais anterior, né? Uhum. Então, essa decepção, essa frustração faz com que a mãe comece a se sentir uma mãe má, uma pessoa incapaz de maternar. E isso gera ódio do bebê, sabe? Olha, mas isso Uhum. tudo nem sempre é consciente, né? Então, é uma trama muito complexa. Mas mesmo que o bebê não dê tanto trabalho assim, o cansaço próprio que cuidar de um bebê recém-nascido esgota, você perde o sono, né? Perder sono é um tipo de tortura, né? Então, você é Sim. torturada. Então, assim, tem muitos motivos, e o Winnicott fala isso lindamente no texto Ódio na Conta da Transferência. Ele fala, ele lista os motivos pelos quais a mãe odiaria seu bebê. E ele vai fazendo, né? O bebê usa ela como se fosse um objeto, né? Enfim, ele vai fazendo uma lista de motivos pelos quais a mãe odiaria o seu bebê. Um outro texto sensacional do Winnicott é um que se chama O que irrita? É uma pergunta, né? Então, isso é Uhum. uma roda de conversa que foi feita na BBC de Londres no final da década de 50. Reuniram mulheres em Londres no final da década de 50, onde ainda era mais idealizado esse lugar da mulher como Sim. mãe. E aí a pergunta para essas mulheres era assim: o que te irrita na maternidade? E é fantástico o que vem, né? Elas abrem o jogo, irrita, muitas coisas irritam. E o Winnicott vai discutindo isso, sim, faz sentido. E o que ele faz? Ele dá legitimidade a essas mulheres, à irritação que sim, a maternidade provoca, né? E um outro Uhum. texto desse mesmo livro que ele fala sobre o sentimento de culpa, e ele vai falando muito da relação do sentimento de culpa com relação ao cuidado, né? Então, assim, cuidado do próprio bebê. Então, assim, existe uma série de coisas que a gente precisa desmistificar sobre essa experiência e abrir assim, uma conversa mais franca sobre esse mal-estar que a experiência por si só provoca, né? De novo, eu não tratei da patologia na minha pesquisa, né? Até porque Uhum. eu estou muito interessada em tentar criar dispositivos de cuidado para que não advenha uma patologia, um adoecimento, né? Então, se a gente puder olhar, olha, é um momento muito delicado, é um momento de muita vulnerabilidade. A Sim. cultura precisa ter isso em conta para que crie dispositivos, para que seja natural da nossa cultura é, proteger esse espaço da chegada de um bebê, né? Então, me Uhum. lembro de uma pessoa que me contava que quando o bebê dela nasceu, chegou um, uma turma de visitas na maternidade. Quando a obstetra entrou no quarto dela, tinha pelo menos umas 10 pessoas no quarto.
dia seguinte do parto. O obstetra assim, todo mundo fora daqui agora. Quer dizer, ficou um entusiasmo com aquela coisa, eu não queria visitar a mãe, Uhum. era na melhor das boas vontades, entendeu? Na Sim, melhor das sim. intenções, mas a mãe ela estava completamente esgotada, acabada, ela não tinha condições de fazer aquilo, e então a obstetra foi uma salvadora ali. Ela falou assim: vamos todo mundo embora, porque agora ela precisa descansar. Né? Então, assim, tem uma. Exato. Isso, eu aprendi isso há 20 e poucos anos, quando a minha irmã teve a primeira filha, ela morava no exterior e veio para ter o bebê aqui, né? E além do bebê nascendo, ela estava ali perto dos amigos, dos familiares que não via há muito tempo. Então foi mais ou menos isso. Quando a primeira consulta ao pediatra, ele falou: mas você está muito estressada. E aí começou a conversar, e olha, proibido. Um mês sem receber visita. Eu acho que cada um E vai aí eu encontrando, aprendi, nunca né? mais visito Pois é, uma porque mãe precisa ter recém-parida. precisa ter um cuidado. Às vezes é uma amiga muito próxima e que a pessoa vai querer esse carinho, vai querer essa atenção, um parente, uma pessoa que vai querer. Quer dizer, cada família, cada casal vai ter que decidir como que quer lidar com isso. Mas o que importa é que precisa ser respeitado o que eles Uhum, decidirem, né? E durante todo o trabalho de pré-natal é bom que seja orientado, né? Que, olha, vai ser um momento delicado, um momento mais sensível, se respeite, se observe quais são as suas uhum, uhum, necessidades, né? Porque vai ser um momento mais sensível. Agora, voltando ainda à questão da ambivalência, né? Eu acho que o que está em jogo é que a gente, na história dessa ambivalência de sentimentos, é que a gente possa ajudar as mães e os pais a lidar com essa complexidade dos sentimentos sem tabus. Inclusive nessa direção de pensar da vantagem de você fazer contato com todos os afetos, né? Eu trabalhei com uma autora na minha pesquisa, que é uma psicanalista inglesa que se chama Rosita Parker. Ela não uhum, é muito conhecida no Brasil, não publicou tanto, morreu precocemente também, mas ela tem um livro que se chama A Mãe Dividida, né? E nesse livro ela faz um estudo sobre a ambivalência na experiência da maternidade, né? E ela vai trazendo muita literatura, muitos relatos clínicos, e ela vai muito nessa direção de pensar no que traz de criatividade para a experiência da maternidade, você poder fazer contato com esses afetos hostis. E também que você tem mais consciência de si. Porque quando você se assusta diante da raiva que sente, do ódio que sente, você tenta negar. Então tem um empobrecimento da experiência psíquica, né? Porque uma parte fica de fora e você fica num campo mais idealizado. E esse campo idealizado, uhum. ele tende ao fracasso, né? Porque você não vai sustentar isso o tempo todo. Sim. E daí ela traz duas vinhetas clínicas que eu gosto demais, né? Que são muito legais. Uma é de uma pessoa que ela chama de Maeve, que tem duas filhas gêmeas. E o que essa moça conta é que uma das filhas era muito fácil de consolar, estava tudo certo, amamentava, dormia, se acalmava, tudo funcionava bem. Ela falou assim: eu me entrosava muito bem com essa, que era a Kátia. Uhum. E a outra, que se chamava Coral, era a turbulência em forma de bebê. Nunca se consolava, tudo ela se irritava muito facilmente. Então ela tinha experiência com essas duas crianças gêmeas, uma toda bondosa e a outra que causava raiva nela. E foi um embate para ela poder se ajustar com essa filha que dava mais trabalho. E a outra era aquela toda serena, que a coisa funcionava e tal. E o que essa mãe conta é que conforme elas foram crescendo, ela foi entendendo, através da análise dela, que a Cat, ela era
a representação dos seus próprios aspectos idealizados, de uma mãe boa, de uma pessoa boa. E a outra acabava encarnando, né, o que ela repudiava dela mesma. E essas meninas, o que aconteceu com a que era mais turbulenta é que ela foi se apresentando como uma criança muito mais audaciosa, corajosa e engenhosa. E que ela não tinha medo de lidar com o bom e o mal, entendeu? Ela até cita assim, que a Coral assistia filmes de terror sem um cabelinho ficar espiritado, assim. Sendo que a outra não podia ouvir histórias de bruxas. Quer dizer, estou sintetizando, né? Ela detalha um pouco mais lá no livro, mas é uma experiência muito rica essa, né? Quer dizer, aquela que precisou encarnar a filha boa, os aspectos idealizados dessa mãe, ela ficou com um certo empobrecimento da experiência, né? Com muito medo de lidar com a diversidade que está aí na vida, com as e com ela própria, com o mundo externo e com o mundo interno. Sendo que a outra, que por esse jeito dela, é um acaso ela ser esse jeito, né, trabalhoso e irritada, né, ela acabou podendo viver mais essas experiências, a toda a gama de sentimentos, e isso parece que foi proveitoso para essa criança ao longo do seu desenvolvimento, né? E uma outra história muito legal que ela conta, da Frances, é que ela fala que a Frances teve uma relação maravilhosa, idílica com a própria mãe. E quando ela teve seus próprios filhos, ela sonhava em reeditar essa mesma experiência. Então, assim, ela queria dos seus filhos o que ela recebeu da mãe, só amor, né? Evidentemente que a realidade se mostrou tal como ela é, né? Então, os bebês gritavam, choravam, não correspondiam às suas expectativas. E rapidamente ela começou a se sentir uma péssima pessoa, incapaz de ser mãe. Então, tudo que foi sendo analisado era assim, veja, uma experiência idílica com a própria mãe, sem poder experimentar raiva também com essa mãe, ódio também com essa mãe, quer dizer, só amor. Ela teve uma expectativa que com os filhos ela fosse reviver isso. E causou muito sofrimento para ela nessa experiência. E a ponto dela achar que os filhos eram muito malvados, né? E ela era boa. E eles eram muito malvados, porque a faziam se sentir uma péssima pessoa, né? Então, essas vinhetas da Rosica Parker são muito elucidativas para pensar. E veja que essa filha afetiva, mais boazinha, vamos dizer assim, ela paga em duas parcelas, né? Primeiro para sustentar essa idealização da mãe, quando ela nasce, e depois, ao dar à luz, vem com essa carga, né, de exigir, de uma certa forma, ou esperar do bebê que isso se repita. A história vai longe, né? Se ela não é pensada, não é percebida. E aí uma coisa que é interessante a gente pensar, na clínica da parentalidade, que é o termo que a gente usa, né, para pensar essa clínica que cuida da relação pais-bebês nos primórdios, né, é um momento, é uma experiência preciosa, é uma grande oportunidade quando há esses desencontros, né, entre os pais e o bebê, para que esses pais possam falar dos seus mal-estares, dos seus desgostos, das suas decepções, né? Desidealizar esse lugar num ambiente onde isso pode ser cuidado, né? Pode ser acolhido e pensado juntos. Olha, não tem nenhum problema você ficar com raiva. Faz parte do pacote, né? Vamos ver quem é que pode ajudar na hora que você não está mais aguentando. Quem sabe o outro
segura a onda e tal, mas que isso vai fazer parte da experiência é um dado de realidade. Uma história clínica, por exemplo, uma mãe que chega e fala assim, eu me arrependi. Uma criança de 2 anos, que ela julgava insuportável, ela falou assim, Uhum. se eu pudesse devolver, eu devolveria. Me arrependi de ser mãe, sabe? Então, assim, é Uhum. uma fala muito impactante, mas que pode ser acolhida nessa clínica, né? Então, o nosso trabalho foi um trabalho, sim, de atendimento conjunto da família com essa criança, Sim. e foi no sentido, sim, você está com raiva, te irrita, te decepcionou, o que você imaginava não era o que você está se deparando. Mas a gente Uhum. foi podendo ver também a potência da relação. E podendo ver como que ela poderia manejar essas dificuldades com a rede dela, com Uhum. o próprio marido e com a rede, né? E aos Sim. poucos a gente foi pensando, uma coisa muito interessante dessa história, que a gente foi pensando, que o maior sofrimento é porque ela tinha idealizado a maternidade. Então, quando ela se deparou com a experiência dela, não era a idealizada, ela falou assim: eu sou um fracasso como mãe. Então, eu odeio isso, não quero. Quando a gente pôde ir pensando que cada pessoa precisa construir a sua própria maternidade e paternidade, isso foi abrindo uma possibilidade para essa família de olhar para essa criança e ver o que é. Porque assim, a criança não tinha exatamente questões que a gente Uhum. pudesse pensar que tinha uma gravidade ali. Não, mas era uma criança que realmente dava muito trabalho, porque ela era muito agitada, muito interessada no mundo, assim. Mas assim, poder cuidar de acolher a decepção, acolher o desgosto, né? O arrependimento, né? E pensar juntos que caminho a gente pode construir a partir daí, e de que cada pessoa vai ser o seu estilo próprio de maternar, que não tem um Sim. modelo. Na minha tese, eu falo muito de maternidades. Eu boto o tempo todo no plural, né? Para a gente poder pensar as maternidades, né? Então, se a gente puder ir nessa direção, a, a gente vai ajudando ali, porque a culpa, né, como você falou ainda, né, o que vem também é muita culpa, né? Eu odeio e ainda sinto culpa, então essa criança está me trazendo muitos problemas, né? Porque ela não é a criança que eu imaginei, eu não estou sendo a mãe que eu imaginei, eu odeio isso e eu sinto culpa por odiar isso e fica uma Uhum. grande confusão. Uhum. Sim. Sim. Aqui tem, só fazendo dando retorno para uma pessoa que comenta aqui um tema muito importante, mas aí já seria uma outra variável da história, fugiria um pouco do trabalho, talvez, não sei, alguém que possa, que tenha trabalhado diretamente, não que a gente não possa, mas enfim, ficaria muito misturado, falar as mães que doam ou abandonam seus filhos, elas têm essa escuta? Porque geralmente elas são marginalizadas, né? São julgadas. Então, acho que a tese não passa por aí, talvez uma outra discussão, mas é muito importante pensar assim nessas mães, né? Não, mas a gente pode fazer um comentário, né? Uhum. Cada história é uma história. Então não dá para falar assim, as mães que abandonam seus filhos, né? Ou Uhum. as mães que doam seus Sim. filhos. Não dá para você falar desse forma. Você vai ter que falar que experiência aquela pessoa teve e qual o caminho que foi até tomar aquela decisão. Uhum. E a gente tem que ter sempre em conta que a gente precisa se preocupar com a mãe e com a criança, com o destino dessa criança, né? Então, eu quando me interessei por pesquisar a mãe, como elas se Uhum. sentem, como elas vivem, o sofrimento que tem, foi justamente porque eu acho que a psicanálise ela tem estado muito preocupada com o desenvolvimento dos bebês ao longo da sua história, tem muita publicação em Uhum. torno disso, e sobre o lugar da mãe Uhum. e do pai.
especialmente da mãe, né? Tem muitos estudos sobre isso. Mas sobre a mãe, você tem pouquíssimas pesquisas, né? Existem, mas são poucas. Pouco Sim. interesse assim. E a mãe? Como ela se sente? O que ela vive? O que ela espera? O que ela precisa? Do que ela precisa, né? Eu acho que tem um trabalho a ser feito aí de tentar entender essas histórias Sim. e, evidentemente, a urgência de pensar como é que essa criança está sendo atendida diante de uma situação de abandono. Uma situação de doar, no sentido de estar sendo adotada por outra, essa criança espera-se que já vai, então, ter um lar, né? Uma família. Uhum. Mas o abandono, eu acho que é uma situação muito crítica. A tendência vai ser sempre, quando se pode fazer alguma intervenção, vai ser sempre no sentido de dar suporte para que essa família continue cuidando dessa criança. Mas se não tiver Uhum. condições, precisa se cuidar dessa pessoa, evidentemente, mas precisa se cuidar da criança também. O que vai ser feito, né? Mas é realmente uma outra conversa mais complexa. Uhum. Mas, assim, eu acho que é interessante pensar por que veio, né? A gente está falando de ambivalência de sentimento. Por que será Uhum. que veio essa pergunta, né? Está falando de ambivalência de sentimento, a gente está falando que sentir ódio é normal, é da experiência Uhum. humana. Talvez tenha associado, bom, então tem isso, né? Tem as mães que É abandonam. porque essa mãe que abandona ou que doa não significa necessariamente que ela faz isso com tranquilidade. Deve ter um sofrimento aí, uma ambiguidade também, né? Talvez tenha sido isso que, não sei, que instigou a pergunta, né? Agora, o que a gente está tentando tratar aqui, Ana, é de falar da ambivalência mais às claras, né? Uhum. Sem tanto temor. Ou seja, os afetos hostis fazem parte da experiência humana. A gente pode pensar que um momento desse de abandono e tal, pode ser até um momento limite, justamente porque a experiência mais complexa não pode ser vivida, né? Pode ser, acho que tem vários, tem questões também patológicas, né? Um resultado de uma situação mais patológica. Mas Sim. o que a gente está tentando falar aqui, assim, porque faz parte da experiência e a gente precisa acolher sem temor, né? Porque assim, tem quando você faz contato com a experiência, com os afetos Uhum. ambivalentes, amorosos e hostis, irritados e tal, causa culpa. Então você tem que administrar Sim. culpas e angústias, né? Você tem todo um processo que está em jogo, né? Que foi o trabalho com essa situação clínica que eu trouxe aqui, né? Essa mãe, por acaso, teve a coragem de falar assim, olha, eu queria entregar, não quero mais saber. Uhum. Eu Uhum. desisti, não aguento mais. Ela teve a coragem, mas habitualmente não, né? Eu já recebi Sim. também mulheres que já tiveram situações de muita irritabilidade com o bebê, a ponto às vezes até de ser agressiva, e depois, meses depois, me procura e me conta isso assim, com muita vergonha, com muito. E assim, com Uhum. uma culpa gigantesca, achando que o dano foi irreparável, e o pior é que ela também acha que ela não vai conseguir evitar. Então, assim, tudo isso precisa ser ouvido, acolhido, para que ela possa entender por que será que se destemperou, se Uhum. descompensou. Dá Uhum. trabalho mesmo, é difícil, causa irritação, a gente se aborrece, a gente fica com raiva. Uhum. Mas que existem caminhos reparatórios, né? Acho que Sim, essa para mim sim. é a preciosidade. Assim. Acho que pai e mãe Uhum. precisam entender que a gente pode reparar, né? Sim, E aí a gente sim. vai vendo um jeito daqui, um jeito dali. E assim, essa ideia de você poder viver esses afetos com os seus filhos, você também está dando referência para eles. Eu não tenho medo do ódio, da raiva, sabe? Uhum. Porque o medo de fazer
contato com os afetos hostis é que eles sejam muito maiores do que o amor. Eu lembro, você me fez lembrar uma paciente há muitos anos. Ela tinha um bebê também, procurou assustada com os pensamentos que vinham, né, em relação a esse bebê, o que fazer com esse bebê, assim, enfim, castigos severos e etc. E ela culpadíssima, né, porque tinha essas ideias. Eu falei, e aí a gente foi trabalhando nesse sentido, né, mas pô, até aí tudo bem, né? Você tem vontade por causa disso, e aí a gente ia tentando entender o que causou naquele dia, aquele momento, mas que isso é muito diferente dela ir lá e castigar a criança, Sim, né? sim, sim. Uhum. Exatamente, exatamente. Eu uso como, eu até mandei para você um trechinho, mas eu me lembrei agora, eu uso uma epígrafe nesse capítulo, né, que é um texto da Fernanda Young, Uhum. escritora, roteirista, né? Ela tem um livro que chama Pós-F, para além do masculino e do feminino, e ela escreve de forma muito sintética, muito contundente, né? E eu coloquei como epígrafe desse capítulo, que eu acho que é tão interessante que vale a pena até dar uma lida, porque é curtinho, Sim, que sim. ela fala o seguinte, quando ela vai falar da experiência dela com a maternidade. Ela fala assim: nesse mundo de hoje, o maior tabu ainda é a maternidade. Não tem assunto mais sério, mais grave e perigoso do que a maternidade. As pessoas, elas acham que é esse romance, essa sabedoria, essa bondade. E ter filhos é uma coisa difícil demais. É um exercício constante e que requer principalmente extrema honestidade. Acho que, em geral, as pessoas não estão a fim de entrar em contato com as suas fragilidades de maneira honesta. Elas não estão querendo entrar em contato consigo mesmas no papel de mãe. Acho que o discurso comum que afirma de maneira viciada: ah, é uma ótima mãe, é perigosíssimo. Estou o tempo inteiro, questionando o meu eu materno. E aí, num outro trechinho, ela fala assim: tornar-se mãe é uma cicatriz que não volta. É uma felicidade que vem com uma amputação. É bonito, Uau. mitológico. É, Ela fala: é bonito, mitológico, mas pode ser doloroso. A arte sempre nos esclarece muito melhor, né, do que a muito. gente pode tentar teorizar, né? E ela fala de um jeito muito contundente, vai direto ao ponto. Ela teve. Como ela diz, muito honesta, né? Com a Uhum. percepção dela, a sensibilidade, e como isso ajuda tantas outras mulheres, né? Eu acho que é tudo assim. Eu tenho trabalhado na direção de que a gente possa falar disso mais francamente, né? Uhum. Pensando, né? Acho que quanto mais pessoas, quanto mais profissionais ligados à área, quanto mais os próprios dispositivos da cultura forem podendo tocar nesse assunto, falar de uma forma mais franca, mais honesta, como ela falou, Uhum. eu acho que a gente tem mais chance de acolher toda a gama de sentimentos e abrandar a culpa, né? E pensar formas de lidar com isso de maneira que sejam transformadoras para a experiência, para a relação, né? Essa questão das mídias que você até tocou no início, né? Eu acho que ajuda muito, muitos podcasts, canais no YouTube que falam sobre isso, no sentido Uhum. de desidealizar, desromantizar a experiência da maternidade. Então, eu acho que funciona como acolhimento, como reflexão, como referência. Nossa, tá vendo? Ela também sente isso, então é natural, a gente pode também sentir esse cansaço, a raiva, essa irritação. Uhum. Agora, tem um ponto que eu gosto sempre de comentar sobre isso, porque tem alguns desses espaços aí na mídia que me parece que vão por um caminho que não deixam
de idealizar. Porque a questão é, bom, vamos desidealizar. Então, na verdade, eu odeio ser mãe, né? Então, quando você fala Uhum. isso, você, assim, eu amo meu filho, eu odeio ser mãe. Me vem uma ideia de que o que ela odeia é o fato dela não ter sido essa mãe idealizada. Então, eu saio da idealização para a demonização, que elas andam juntas, né? Uhum. Se acentuam Uhum. mutuamente, idealização e demonização. Então, quando ela faz essa demonização, ela também está enfatizando a idealização. Não sei se. Quer dizer, 880, né? Mas e a mãe real, né? Como ela está sendo? Uhum. O convite, assim, bom, faz parte, tudo isso faz parte, né? Faz parte as alegrias, os prazeres, a satisfação, o encantamento, faz parte a raiva, o ódio, o incômodo, a irritação, né? O desespero, né? A frustração de não ser a mãe que você queria ser. Tudo está no pacote. Isso é É, ser mãe e ser pai. É isso, né? exatamente. Você falou da idealização, ela tem um aspecto bastante perigoso que eu comentava ainda ontem num grupo de estudos sobre Melanie Klein, né? Que esse objeto bom, esse seio bom, idealizado, e vale para a mãe também, quando ela está idealizando a sua maternidade ou maternagem, como ela eleva a potência, né, máxima, a perfeição, aquilo que é idealizado, quando despenca de lá, sobra muito pouco, né? Ou quase nada. Então a tendência é, bom, então aquilo que não é perfeito cai no outro extremo. Uhum, exatamente. E a ideia é assim, você vai vivendo a experiência, né? Eu acho legal, assim, uma vez uma paciente que tinha tido bebê, eu mantendo contato, como é que tá? Eu acho que a gente está se entendendo. Ora, dá uns tropeços, ora. Acho que a gente está se entendendo. Eu achei muito interessante essa expressão, porque não é assim, ai, tá maravilhoso, tá um Uhum. amor, sabe? Assim, estamos aqui, a Amiga. gente está se conhecendo, a gente está vendo como é que funciona um, como é que funciona o outro, e a gente vai procurando se entender, né? Uma outra ideia, acho que a gente ainda tem um tempo, né? Sobre a. É 1 hora, Ana? Só para eu entender aqui. É É até as 7? 1 hora e 20, a gente pode ficar, Ah, não tem tá. Ah, problema. tá. Deixa eu só, antes de você continuar, responder as pessoas acho que Tá. chegaram agora. O tema da live é a ambivalência de sentimentos na experiência da maternidade. A convidada é a psicanalista Raquel Ferrari. E a live, sim, vai ficar gravada, tá? E aí, depois você tem uma pergunta, mas deixa você concluir seu Não, pensamento. pode fazer, porque já era um outro pensamento. Faz a pergunta que a Tá, gente vai é que interagindo. eu anotei, em algum momento, alguém pediu para você falar de literatura sobre a maternidade. E nas nossas conversas você cita, né, a filha perdida. Então, se você quiser falar um pouquinho aí para quem foi acho que é Débora, tá abreviado o nome aqui, ela que tinha perguntado. Ai, a literatura é grande. Não sei se ela está pensando em literatura psicanalítica ou literatura de modo geral. Não, eu acho, foi naquele momento que você falava da Ah, literatura, que tá. sempre retrata a mãe como perfeição. Bom, se bem sem querer explorar, mas a gente pode fazer um pouquinho dos dois, então, porque tem psicanalistas e também as pessoas que se interessam por literatura, inclusive Não, psicanalistas. sim, A Filha Perdida é um ótimo livro e filme, né? O filme está no Netflix, mas o livro ele ainda é mais rico, né? Em termos de se sentir essa, essa experiência. Acho que A Filha Perdida é um bom livro, filme, onde a gente pode ver essa experiência da maternidade, né? Tentando Uhum, não dar spoiler, né? uhum, Mas é uma mulher que, em determinado
tem duas filhas, em um determinado momento, com as filhas crianças, ela decide que ela vai cuidar da própria vida e deixa as crianças com o pai e sai. Não sem conflito, né? Então, em vários momentos, em especial do livro, a gente acompanha esse conflito dela. Depois ela volta, né? Ela passa uns anos fora e volta, né? E tudo isso é mobilizado, todas essas memórias são mobilizadas num dia, numas férias que ela está numa praia, né? Passando um período de férias sozinha. E ela vê uma mãe com uma filha pequena interagindo, e aí aquilo mobiliza intensamente. Tem uma outra mulher grávida nessa família que ela começa a interagir. Quer dizer, tudo isso vai mobilizando a própria experiência dela, ela já com 40 e tantos anos, as filhas já adultas, já morando fora, e ela fica se lembrando de como foi para ela a maternidade. Foi desejada, ela queria muito ser mãe, ela amava muito essas filhas, mas ela também tinha um caminho, uma ambição profissional, uma ambição acadêmica, né, que ela queria fazer. Tinha muito pouca ajuda do marido, inclusive, que é um caso comum. E ela toma uma decisão assim, e tem uma fala muito bonita que ela fala assim: às vezes a gente precisa fugir para não enlouquecer, alguma coisa assim nesse sentido, né? E ela vai elaborando isso nessas reflexões. É um livro da Helena Ferrante, né? E o tempo todo ela tem conflito, né? Mas você percebe a presença do amor, a presença do ódio, a presença e assim a coragem dela de fazer contato com tudo isso, né? Lembrando também de filme, né? Tem o Tule, né? Que é um filme em especial sobre a depressão pós. Desculpa, eu não entendi qual o nome do filme. Tule é T-U-L-L-Y. Né? Não assisti, confesso que eu não assisti. Eu vou até tomar nota aqui. É um livro, é um filme muito bonito. A protagonista está grávida do terceiro filho. Também tem um marido quase nada participativo. Ela tá, uma das crianças tem alguma questão, alguma necessidade especial que não fica muito clara no filme, mas sugere um autismo, mas não é tão claro. E ela tem que administrar o trabalho, casa, essas duas crianças e a barriga crescendo. Até que o irmão, muito rico, resolve presentear ela com uma babá noturna. Né? E o filme vai se desenrolar em torno dessa relação com essa babá, e aí isso não dá muito para contar. Tem que ver o filme, Claro. porque tem uma surpresa interessante. Mas, de todo modo, o que está em jogo é essa exaustão dessa mulher e a falta de empatia, de cuidado, de interesse mesmo no que estava se passando com ela. Então, ela precisa chegar num limite para que se perceba o que ela estava passando. Desde o primeiro minuto do filme, você já percebe o quanto que ela está vivendo uma grande turbulência emocional, mas ela pouco consegue ser ajudada. Esse irmão, ele tem um momento assim, mas ele oferece desse jeito, né, de uma babá. E é bem o padecer no paraíso, né? Aquela ideia de sofre, mas não reclama, porque é lindo ser mãe, é puro, né? É quase uma imagem sacra, né? Eu acho que no caso, a protagonista, eu acho que ela toma como é assim mesmo, entendeu? É comigo o jogo, eu tenho que fazer. Você não vê assim, eu não sei se ela já está tão abalada que ela não consegue nem reagir, porque você não vê momentos de crise dela se rebelando, né? Dessa exaustão. Então parece que ela vai assumindo tudo como sendo natural que ela
assuma todos esses papéis e faça tudo isso, né? Tem um outro filme muito bonito que chama O Olmo e a Gaivota, que é uma história bonita também de maternidade, uma bailarina. Repete, por favor, o nome? Olmo, O-L-M-O, e a Gaivota. É um filme nacional, né? Tá. É um filme nacional. E muito bonito também. Fala da experiência de se tornar mãe. Ela é uma bailarina, tendo que pensar como é que vai lidar com esse momento. Tem um também que eu estava tentando lembrar, que eu ainda não li, mas me foi recomendado, acho que é A Filha Única, que se chama. E que acho que é uma colombiana. Parece que é isso. Eu li a crítica, mas eu não li. Enfim, tem um monte. Depois, quem quiser vai me seguindo aí no Instagram, que a gente vai postando para lembrar. E porque assim, é uma riqueza muito grande a gente poder pensar todas essas possibilidades, né? Enfim. Bom, mas aí o que eu ia falar, né? Só uma outra coisa que tinha me ocorrido, uma outra vantagem aí de dispensar os afetos hostis, né? É uma ideia muito boa do Masud Khan, né? Ele vai falar que a hostilidade ajuda no processo de separação, né? Então, se a gente for pensar, que é mais claro pensar isso na entrada na adolescência, né? Então, você tem lá uma relação com seu filho criança, que é aquela coisa amorosa, né? Mais predominantemente amorosa, você tem muito mais ascensão sobre ele e tal. Quando ele entra na puberdade, parece que trocaram o seu filho, né? No meio da noite, alguém veio e trocou. Aí, ou a criança, quer dizer, esse adolescente, se apresenta como um ser hostil em relação aos pais, ou no mínimo indiferente. Mas uma distância se estabelece. E os pais sofrem muito com isso, no geral, né? No consultório a gente está o tempo todo escutando isso, né? É um sofrimento muito grande, porque você tinha aquela criança fofa que te fazia desenhos lindos, presentes, e te enchia de beijo, de repente aparece um ser que te despreza quando não te ataca. Inclusive, não é raro ter vergonha dos pais, né? Fica longe, não queima meu filme. E a questão é a seguinte, essa hostilidade ela é necessária para o processo de separação, para que esse adolescente possa se encontrar a sua própria identidade, o seu próprio eu, quem eu sou, separado dos meus pais, né? Diferente dos meus pais. Né? Então, é um trabalhão para esse adolescente. Né? Mas é muito impactante para as famílias. Né? Eu costumo sempre, nas minhas aulas, quando eu estou falando sobre esse assunto, eu brinco muito que assim, os pais deveriam guardar assim, as 7 chaves, todos aqueles desenhos lindos que as crianças nos dão, né? Melhor mãe do mundo, melhor pai do mundo, corações, guarda tudo, porque na adolescência você vai precisar muito olhar para aquilo. Porque de fato eles vão te hostilizar, eles vão esquecer de você. Então, assim, mas eu acho que na adolescência é mais claro isso, porque a gente compartilha mais dessa experiência, nessa hostilidade que aparece. E ela está lá, ela se apresenta justamente para que a separação desses pais da criança, da infância, aconteça e esse sujeito possa advir como um sujeito, primeiro adolescente e futuramente adulto. Mas acontece que o Masud Khan vai falar que isso é importante o tempo todo. Né? Então, lá no início da vida, que tem essa relação fusionada, mãe e bebê, depois precisa acontecer uma separação, né? Porque a gente tem duas grandes missões no início da vida. É se ligar ao objeto primário, se ligar, né? Para haver um vínculo, uma ligação com a vida, e depois se separar, para que você possa ir, possa se dar a constituição do seu psiquismo, né? Então, o Masud Khan vai falando que os afetos hostis ajudam na separação, né?
Porque você precisa se distanciar na hora que você está vivendo essa experiência. E isso ajuda no processo de separação. Inclusive no término de uma análise, né? Não é sobre isso que nós estamos falando, mas foi inevitável aqui lembrar disso, né? O quanto às vezes você vê ou na sua clínica ou amigos que falam: meu analista foi maravilhoso, tal, mas agora parece que não está dando mais livre. Quer dizer, já foi vivido, foi trabalhado ali muito ao longo daquele tempo. Então, é importante que essa transferência caia, né, para que essa pessoa dê conta de ir embora e continuar. E o analista precisa sustentar isso, né? Sim. Isso é um grande desafio também para o analista, né? Porque você precisa ser abandonado, né? Você precisa assim, ficar satisfeito com essa despedida, né? Que é uma despedida no sentido de um crescimento para a vida, enfim. Um outro autor também que traz uma ideia interessante sobre essa experiência com a ambivalência é o Ferenczi. O Ferenczi tem um texto que se chama Sobre a afirmação, o problema da afirmação do desprazer. É um texto de 1926. E ele faz uma coisa tão bonita, uma citação super bonita que ele vai falando assim: aqueles que nos amam o tempo todo, a gente integra e pronto, né? Faz parte daquela experiência. Aqueles que nos hostilizam, né? A gente recalca, né? Tenta se afastar. Mas aqueles que não estão totalmente disponíveis, ou seja, tem horas que nos satisfazem, tem horas que nos frustram, tem horas que nos satisfazem, que tem esse movimento, nos ajudam a fazer contato com a realidade, né? Então, por quê? Porque na hora que ele me frustra, eu recuo. Mas quando eu reencontro ele no momento da satisfação, eu faço contato com a realidade do objeto, ele diz. Esse é o termo que ele usa, né? Então, ele vai falando que isso é a experiência da ambivalência, aquele que ora satisfaz, ora frustra, né? Então, ele fala que a ambivalência é necessária para que se dê a percepção do objeto como outro, sabe? Então, essa é uma análise muito especial sobre isso. Eu tento reunir todas essas reflexões, sabe, nesse capítulo que eu trabalho sobre a ambivalência, no sentido da gente poder desmistificar, para a gente poder se aproximar mais disso sem tantos temores, né? E, na verdade, colocar essa experiência para trabalhar a favor da gente, né? A favor, em especial, da maternidade, né? Da vivência Mais da maternidade. real e menos fantasiada, idealizada, né? Exatamente. A Kelly tem duas perguntas aqui, aí acho que a gente pode ir pensando já no encaminhamento, né, para o final. Uma é a Lisete, querida, um abraço. Ela pergunta se tem grupos que você trabalha com essas mães, como chegar lá, como achar, dar uma ideia aí para as pessoas interessadas. E a outra, eu não peguei o nome da pessoa, não deu tempo, mas ela pede para falar da depressão pós-parto. Tá. Que é também um tema enorme, mas um pouquinho assim. Eu estou vendo que a Luciana Leis aqui está perguntando em que capítulo. Eu não sei, acho que vou responder da Luciana só porque eu vi escrito aqui. Sim, É um capítulo da minha tese, Luciana, que agora vai sair em livro. Talvez a Luciana tenha entrado depois, né? Mas é um capítulo da minha tese que eu trabalho o tema da ambivalência na experiência da maternidade, né? E vai estar lá. E a live de hoje está inspirada nesse capítulo. E o livro sai em abril, você falou? O livro vai sair em abril pela editora Artes e Ecos. E aí eu sugiro que vocês me sigam aí no Instagram. E aí eu vou, quando chegar a época, vai ter um lançamento. Provavelmente vai ter um lançamento online. Vai ter
ter provavelmente um lançamento em São Paulo, talvez um lançamento em Campinas também, porque eu dou aula numa instituição em Campinas, o Cefas, talvez a gente pense um lançamento lá também. Então, E aqui estando... fica à disposição. Você pode mandar foto do livro para eu fazer umas postagens, Ah, divulgar aqui. Eu acho que é bacana. ai, vai ser ótimo, obrigada. E assim, a Elisete perguntou, né, se tem grupos, e, Uhum. também ia falar disso. Eu faço mensalmente um grupo de mães, né? É um grupo aberto que as mulheres mães ou aspirantes, ou quem está imaginando que quer ser mãe, ou quem é mãe, ou quem é avó, é para todas as gerações. A gente faz um grupo de no máximo 10 pessoas, é por Zoom, acontece uma vez por mês e é para conversar francamente, como a gente está falando aqui, as dores e as delícias da experiência da maternidade. A gente já está fazendo esse grupo há um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, e tem sido uma experiência riquíssima, assim, o quanto que as mulheres se acolhem, é, circula uma conversa muito franca, né? Tem sido muito bom. Então, convido quem quiser participar, é só falar comigo pelo Instagram e acompanhar também no Instagram, porque eu divulgo todo mês, quando eu vou Uhum. fazer o grupo, eu divulgo. Mas são só 10 vagas, então tem que se ficar atento para poder participar. Eu quero sempre que tenha 10 vagas, porque eu quero que seja uma conversa, né? Então eu quero que as pessoas falem. Uhum. Então, no Sim. máximo 10. Pode ter um Tá. pouco menos também. E também vou começar a fazer grupos de estudos sobre esse tema. Então, tudo isso seguindo no Uhum. Instagram, as Aí pessoas já vão. não é para as mães, mas para os psicanalistas, Exatamente. psicólogos, né? É. Esse ano eu vou fazer novamente curso sobre esses temas da maternidade no Instituto Nebulosa Marginal. Então, podem acompanhar aí, que vocês vão ficar sabendo, quem quer saber. Então é isso, né? Vai ser muito bom Legal. contar com vocês. É, E a deixa eu pergunta. só avisar. Tá, só avisar para o pessoal que quando eu for salvar a live, eu vou deixar anotado o endereço da Raquel aqui no Instagram, que aí vocês podem segui-la, tá? Podem Tá. ficar tranquilos. Obrigada. Bom, e aí sobre a depressão pós-parto é um assunto que precisaria de uma outra live, né? Mais complexo, Uhum. né? Eu acho que é multifatorial, não dá para você tratar de uma forma tão rápida ou Isolada, né? simplificada, mas eu relaciono muito, acho que vale a pena a gente ter isso em mente, com com um assunto que a gente falou o tempo todo aqui, que é a idealização da maternidade. Então, assim, muito dos casos de depressão pós-parto está muito intimamente ligado com essa idealização, né? Então, a maternidade vai tomando um tamanho de uma idealização tão grande que quando se depara com a situação real, com todas essas fragilidades que a gente falou, todas as dificuldades que vão surgir, a sensação de fracasso é muito grande, né? A sensação de incapacidade, de insuficiência é muito grande. E, evidentemente, que isso tudo vai acontecer articulado com a própria história dessa mulher, a história do desenvolvimento psíquico dela, dos recursos internos dela, da rede também, né? Uma Da pessoa sua própria história com a mãe, né? Que é a avó da criança, uma né? história, toda a complexidade, né? E sem dúvida também a solidão, né? Então, a solidão é um fator de risco muito, muito grande, né? Que precisa, o ambiente precisa estar atento a isso para ficar por perto, né? E Mas eu acho que nesse sentido, o grupo é maravilhoso, né, Raquel? Vai, não sei se a palavra é essa, entre aspas, combater a solidão. Não é bem combater, mas enfim, acho que deu para entender. não dá um acolhimento, né? Sim, as mulheres vão para o grupo e se sentem muito acolhidas, se sentem
meio que de mãos dadas, assim, sabe? Tipo, acontece com você também. E é muito bonito quando a gente recebe, por exemplo, mulheres mais velhas que já são avós, que querem também conversar sobre a maternidade. Como foi a maternidade delas e como é ser avó. É muito legal, porque eu já tive grupos assim, que no mesmo grupo tinha uma mulher, avó, tinha uma que está sonhando em engravidar, mas não tem certeza ainda, aí tem grávida, mulheres com crianças pequenas, e aí é um mix, né, muito grande de experiências e de tempos muito distintos, né? E você vê Sim, essas mulheres que já são avós super acolhedoras com as outras que estão ali ainda nesse caminho inicial. É uma confraria, né, que se cria assim, uma rede bonita no espaço. sim. Quanto mais espaços como esses, isso é uma ideia até das pessoas que estão começando a estudar esse campo, né, da parentalidade, é um espaço maravilhoso de se ofertar, né? E precisa de ser de muitos Uhum. profissionais fazendo isso, porque esses grupos têm que ser pequenos, né, para funcionar, né? Claro. É. Porque não é um curso, né? Isso é bem aproveitando a minha mania de transmissão da psicanálise, meio de, entre aspas, professora. Ninguém aprende mãe fazendo um curso, mas esses grupos podem ter uma efetividade enorme, exatamente porque vão falar, vão escutar, vai sair dessa, né, do isolamento, tem alguém, ó, não sou a única, tem todo um caráter terapêutico, né? Tem uma coisa que o Vitor Guerra, que foi um psicanalista uruguaio, assim, muito dedicado ao, à primeira infância, tem textos muito bacanas sobre isso. Ele fala uma coisa Uhum. muito bonita num dos textos dele, que ele fala que o nosso trabalho como psicanalista é sustentar o narcisismo dos pais. Né? Então, para quem não é da área psíquica, está nos escutando, esse termo narcisismo para a gente significa a autoestima, a autoconfiança, não no sentido que mais geral que às vezes se dá, né? Mais patológico, As né? expectativas, né, que depositam Mas nos é no sentido filhos, assim né? de sustentar esse eu dos pais, né? Para que eles possam confiar. O Winnicott também falava isso, né? O que eu preciso fazer é ajudar os pais a fazerem o que eles sabem fazer, né? Eles poderem encontrar essa sabedoria deles. Não, eu não Uhum. tenho nada para ensinar para pai e mãe, não tem essa possibilidade, né? O que tem assim é dar essa sustentação, né? É isso mesmo, mas como é que você está se sentindo? Que ideias, que outras saídas você pode pensar? Com quem você pode contar? Nossa, isso aqui é irritante mesmo. Você está cansado, evidente, né? Não tem muito jeito, tá? Tem toda a razão de estar assim. Quer dizer, você vai cuidando dessa família para que ela possa viver a experiência e descobrir o seu próprio modelo de maternar e paternar, né? Muito bacana. Eu, eu quero também só fazer uma pausa rápida para agradecer a todos que estão, inclusive, nos agradecendo. Aqui é um prazer para mim, tenho certeza que para a Raquel também, embora eu não queira falar com ela, mas por ela, mas já me adiantando aqui, porque a troca é muito bacana, né? A ideia das lives é essa, e as lives estão voltando, como vocês perceberam, aliás, voltaram, né, esse ano, e em breve vou anunciar a próxima. Raquel, eu acho que se eu deixei de responder ou te passar, transmitir alguma pergunta, é porque não foi possível ler aqui, que não dá para ver tudo, né? E eu quero te agradecer enormemente por você vir aqui, dividir conosco, e a palavra está aberta aí para você pontuar o que você entender Bom, necessário. não, eu quero de novo te agradecer. Foi uma delícia aqui conversar contigo, estar aqui, né? E a gente se apaixona, né, pelas pesquisas, pelo que a gente vai se envolvendo, pelo trabalho. Assim, eu sou muito apaixonada por esse trabalho com as mães, com os pais, com as crianças. Assim, me encanta muito essa proximidade, Uhum. né, e tentar entender o que se passa, encontrar saídas em conjunto. Então, fiquei assim muito feliz de poder falar sobre tudo isso aqui.
E muito contente de ver as pessoas comentando, né, de ver toda essa participação. Espero rever, ou encontrar essas pessoas em algum momento, poder conversar, quem sabe, né, nesses grupos, nos grupos de estudos, no curso, nos grupos de mães, apareçam. Vai ser muito bom. Tá legal? E você também fica convidada para voltar, né? Pode ser para falarmos sobre depressão pós-parto, ou algum outro tema, e mais para frente, quando você entender que está na hora, é só me falar que a gente marca. Obrigada, Ana. Foi muito bom estar aqui com você. Obrigada mesmo. Eu agradeço também, agradeço a todos, e a live fica salva aqui, e eu vou colocar o endereço da Raquel para vocês seguirem ela. Muito obrigada a todas e todos, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau.